O Liberdade de Opinião sai do Rio de Janeiro e viaja até Brasília. Nós vamos à capital federal para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos à conversa de hoje, que está cheio de assunto importante, né? Sim, muitos assuntos, cardápio variado, começando pela notícia do dia, não é, Alexandre? Agora de madrugada, nós desde a madrugada estamos acompanhando aqui na CNN a decisão da Agência de Saúde do Reino Unido de aprovar a utilização de uma vacina contra a Covid-19. São as doses produzidas pela Pfizer-BioNTech que podem começar a ser aplicadas na população com prioridade para grupos de risco já nos próximos dias. Aliás, agora há pouquinho nós entrevistamos aqui no Novo Dia da CNN um médico brasileiro que trabalha em Londres e ele já recebeu o aviso da chefia para se preparar, porque semana que vem será imunizado, receberá a primeira dose da vacina da Pfizer. São 2. O armazenamento da vacina para nós aqui no Brasil ainda é um desafio. Agora há pouco, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, informou que o Ministério da Saúde não descarta utilizar essa vacina da Pfizer, desde que ela seja aprovada pela Anvisa. Nós já conversamos com médicos aqui, Alexandre, com o Dr. Gonzalo Vecina, que é sanitarista, já foi presidente da Anvisa, com o Dr. Renato Kfouri, que é imunologista, pediatra, e ambos lembraram que a Pfizer encontrou uma alternativa para que por pelo menos 15 dias essa vacina possa ficar armazenada em temperaturas mais altas que nos possibilitaria tê-la por aqui, não naqueles menos 70 graus que praticamente inviabilizam a utilização da vacina no Brasil e em vários outros países. É natural, não é, Alexandre, que na medida em que as pessoas, que os brasileiros começarem a receber a notícia de que a vacina começou a ser aplicada no Reino Unido, nos Estados Unidos, que está funcionando aqui, que está funcionando acolá, que o governo brasileiro seja pressionado a dar soluções que respeitem os protocolos, mas que sejam rápidas também para que a gente consiga retomar a vida por aqui, né? Brasileiro, profissão e esperança, né? A Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos têm condições de manter armazenada numa baixíssima temperatura. Será que nós, país tropical, temos? Né? Essa é uma grande pergunta. Todo mundo sabe que essas vacinas genéticas que mexem com o DNA precisam de uma carga de temperatura muito baixa, o que significa o primeiro acesso a países desenvolvidos e não a países em desenvolvimento. Em segundo lugar, tem que se testar essa vacina nos brasileiros. Para saber se ela funciona nos brasileiros, é a regra da Anvisa, né? A Pfizer tem que encaminhar todos os estudos dela aqui no Brasil. E outra questão é que eu sou conservador, eu prefiro ficar com uma vacina tradicional, aquela que injeta na gente o vírus enfraquecido, o vírus morto, o vírus fatiado, né? E não faça alteração na minha genética. Então, entre um e outro, né, vamos esperar, eu vou esperar uma vacina tradicional. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre auxílio emergencial, uma consequência da pandemia do novo coronavírus, né? O presidente Jair Bolsonaro disse durante um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná, o seguinte, abre aspas, perpetuar benefícios é caminho para o insucesso, fecha aspas. Sem citar nomes, o presidente também fez referência ao auxílio emergencial. Vamos ouvi-lo. Ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Você fez o mesmo aqui no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir. Nós temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país. Alexandre, essa é uma postura muito conhecida do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto deputado, ele sempre foi um crítico ferrenho do pagamento do Bolsa Família, por exemplo. Agora, a discussão que nós devemos travar neste momento aqui é sobre perpetuar um benefício ou sobre continuar encontrando uma forma de pagar este auxílio enquanto as coisas não voltarem
aos eixos, e isso, infelizmente, não vai acontecer, aparentemente, no curto prazo, né? O perpetuar faz parte da nossa cultura de direito adquirido. A gente começa a receber e quer receber sempre, né? Não é só o presidente Bolsonaro que foi crítico, Luiz Gonzaga também foi, né? Aquela história do Vozes da Seca, né? Que a esmola humilha e vicia. Aí viciando perpetua. Mas não precisa governo da esmola, porque a economia já está reagindo. Os números estão aí. A Bovespa lá em cima em outubro, a arrecadação recordista em outubro em relação ao ano passado, que não tinha pandemia. A produção industrial, as exportações, 22% a mais de exportação em relação ao ano passado. Isso é sinal de recuperação da economia. Superávit, depois de 8 meses de encolhimento, superávit de 3 bilhões nas contas públicas. Isso são sinais evidentes de recuperação, que significa recuperação de emprego, recuperação da atividade econômica. E a atividade econômica é que dá emprego, né? Então, vai vir ao natural. Claro que a Covid é muito atenta. A Covid percebe que o Brasil está se recuperando e aí já anuncia, através de seus arautos, a segunda onda, né? Para ver se assusta o pessoal. Pô, esse pessoal aí está reagindo. Esse brasileiro é um povo muito resiliente, é um povo espetacular que reage e vai em frente. Vamos tentar, né? Mas, enfim. Agora, em respeito a um mestre de jornalismo, Carlos Alberto de Franco, que escreve no Estadão e toda hora fala sobre jornalismo declarativo versus fatos, né? O presidente Bolsonaro estava lá no Paraguai, né? País com que tivemos uma luta sangrenta, cruel, há 150 anos, estava lá chamando o presidente do Paraguai de Marito, né? O Mário Abdo, e visitando as obras de uma segunda ponte. Já são 3 pontes ali na Tríplice Fronteira, né? O Paraguai, o Porto Paraguai é o Porto de Paranaguá, no Paraná, que escoa a soja plantada por brasileiros no Paraguai. Agora vejam a união desses povos que há 150 anos lutaram, misturaram seu sangue, agora estão mais misturados, usando energia elétrica de Itaipu, os dois lados, né? Isso eu acho que é mais notícia ainda do que mais uma declaração do presidente a respeito desse Bolsa Família, o auxílio emergencial, etc. Um grande aliado que temos ali do lado, né? Um grande parceiro que, inclusive, está agitando a cabeça de Paulo Guedes, porque tem uma política tributária que atrai capitais, atrai investimento e estimula emprego lá dentro do Paraguai. Uma política tributária muito melhor que a nossa. Vamos ao Pará, então, Alexandre, porque a cidade de Cametá foi palco de um assalto a banco com reféns. Agora, durante a madrugada, uma pessoa morreu, um morador da cidade, que foi usado para a formação de uma espécie de escudo humano, né? Naquele movimento clássico desse tipo de quadrilha. Eles chegaram à cidade, atacaram o batalhão da Polícia Militar, interditaram ruas e avenidas para que as viaturas tivessem dificuldade para chegar até a agência bancária, essa aí do Banco do Brasil, que ficou completamente destruída, não é? Ontem, entre a madrugada de anteontem, a noite de anteontem, a madrugada de ontem, a mesma coisa aconteceu em Santa Catarina. A polícia ainda está procurando por pelo menos 30 bandidos que atacaram uma agência bancária também do Banco do Brasil em Criciúma. Em Criciúma, 2 pessoas ficaram feridas, aí homens também sem camisa, eram funcionários da prefeitura que foram feitos reféns lá em Criciúma. Um policial militar ficou ferido, recém-concursado, ele tomou um tiro no abdômen, está em estado grave. E este roubo aí em Criciúma é o maior já registrado na história de Santa Catarina, segundo as autoridades da segurança pública. Neste ano aqui, nós já registramos assaltos muito parecidos, sempre com as mesmas características, em 3 cidades importantíssimas do interior de São Paulo, por exemplo, cidades grandes, ricas, Araraquara, Botucatu, Ourinhos. A organização desse tipo de crime, não é, Alexandre, não é coisa feita por amadores, né? São quadrilhas que atacam a polícia militar, que bloqueiam saídas de estradas das cidades,
A que nível de preparo estão chegando esses bandidos e o que fazer para interrompê-los, para tentar, no mínimo, diminuir esse tipo de ocorrência, hein, Alexandre? Nem tanto profissionais assim, né? Deixaram 200 quilos de explosivo lá em Araraquara, né? Não conseguiram usar, 200 quilos de explosivo, deve ter dado um trabalho danado para conseguir. Mas, enfim, a gente está vendo, né? Vou citar o nome do soldado que está gravemente ferido, Jefferson Luiz Esmeraldino, um jovem soldado que ofereceu a vida pela lei, né? E parece que ele está em estado gravíssimo. Isso é lamentável, é bom a gente homenagear esse agente da lei. Mas, olha, o que a gente nota é que a tática foi praticamente igual, né? Tivemos, há uma semana em Araraquara, bloqueio do quartel da Polícia Militar, com viaturas, com caminhões, com veículos em fogo, né, para evitar a saída. E um certo barulho na cidade, como distração, e ataque a um banco. Lá em Araraquara foi Caixa Econômica, foi Banco do Brasil em Criciúma, e lá em Cametá deve ter sido um banco oficial também, né? Enfim, a gente nota que é o mesmo padrão de ação. Assim como havia lá atrás, houve o mesmo padrão de ação em rebeliões de presídios, né? Então, parece que há algo concertado, né? Eu acho que se poderia dizer, brincando, né, que a culpa é do Bolsonaro, mais uma vez, né? Porque está havendo cada vez mais apreensões recordistas de drogas, né? Principalmente pela Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária do Paraná, né? E isso significa uma certa literal abstinência da droga, ou abstinência do caixa, do dinheiro circulante. Então é preciso recorrer para as despesas correntes do bando, recorrer a assaltos bancários. Talvez seja isso. Agora, para resolver isso, a lei, a polícia dar a resposta, né? A resposta o quanto antes possível é melhor, porque mostra a força da lei no Brasil, e a força da lei é que tem poder de dissuasão sobre mentes criminosas. Vamos falar um pouquinho sobre política agora, Alexandre. Em entrevistas nesta semana ao portal UOL, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, afirmaram que o Brasil precisa de uma aliança de centro para fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Ciro disse que a aliança, abre aspas, mais do que viável, é necessária, fecha aspas. Já Rodrigo Maia chegou a citar o nome do próprio Ciro Gomes, de João Dória e de Luciano Huck para o que ele chama de grande frente de centro. Alexandre, é uma articulação possível dentro dessa estrutura partidária brasileira pouco coesa? Imaginar, por exemplo, Ciro Gomes, João Dória, Luciano Huck, juntos em alguma posição para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro na eleição de daqui 2 anos? Tudo no mesmo saco, como diria o Brizola, que é muito semelhante, com o qual Ciro Gomes é muito semelhante, né? E onde entrava Brizola, era Brizola, não tinha outro. Então, entre esses 4 aí citados, na hora de perguntar, e quem vai ser o cabeça de chapa? Ciro Gomes vai dizer eu, o Dória vai dizer como? Vai ser eu, o Luciano Huck. E por que não eu? E o Rodrigo Maia, puxa, eu estava me preparando para isso. Então, vai ser complicado. Fernando Henrique Cardoso, na segunda-feira, chamou de frente ampla, né? Talvez nostalgia da frente ampla do Uruguai, que não ganhou a última eleição, né? Imagina, fizeram uma frente ampla, JK e Lacerda. E eram só 2, e não deu certo. Imagina com todos os partidos. Aliás, eles já fizeram essa frente ampla na eleição presidencial de 2018. Vejam só, aqui, unidos, na eleição presidencial de 2018, PSDB, PP, DEM, PTB, PSD, Solidariedade, PPS, o antigo PCB, PRB, né? Eram os que mais tinham tempo na televisão graças a essa união. Sabe quantos votos fizeram? 5% dos votos no primeiro turno, né?
eles, ao fazerem isso, estão assinando uma frase que diz assim, puxa, Bolsonaro é invencível se a gente não nos unir, como aquelas varas, né? Cada vara sozinha quebra. Tem que juntar, fazer um feixe de varas. Claro que eles não vão usar esse símbolo, porque esse é o símbolo do fascismo, né? Mas a verdade é essa, a vara junta não quebra. Agora, Bolsonaro estava sozinho contra todos e ganhou. Aí todos se uniram do lado de Haddad e Bolsonaro fez mais 11 milhões de votos que eles, né? Sem partido, sem dinheiro, 8 segundos de tempo na televisão, com a maior oposição de gigantescas redes de televisão, né? E ainda com uma facada na barriga, não comparecendo aos debates, não fazendo a campanha do segundo turno, e ganhou por 11 milhões de votos, né? Então, tem que perguntar para os russos ou para os eleitores, e aí, se a gente se unir, vocês vão votar na gente? Aí os eleitores vão perguntar quantos votos tem o Rodrigo Maia, quantos votos tem o Huck, quantos votos tem o Ciro, né? Então, parece que isso aí é uma intenção. Aliás, antes de ser uma intenção, é uma confissão de que estão sem candidato, né? Isso que aliviou um pouco, porque Sérgio Moro foi procurar outra coisa, né? E aliviou esse grupo, que seria mais um fator de disputa aí dentro para ver quem manda, né? Se fizer um grupo, vai ter que saber quem vai ser o cabeça. Eu estava lembrando agora um pouquinho com o Sidney, Alexandre. Existem algumas aproximações que parecem impossíveis num determinado momento da história, né? E depois a eleição seguinte mostra que, enfim, os políticos têm um estômago que aceita praticamente qualquer coisa, né? Estava lembrando aqui da eleição de 2012 em São Paulo, quando o ex-prefeito Paulo Maluf fez com que o ex-presidente Lula fosse até a casa dele, fotografado no jardim, ambos dando as mãos para que Paulo Maluf, o partido de Paulo Maluf, que sempre foi o pior inimigo do PT em São Paulo, desse apoio a Fernando Haddad naquela eleição. Aquilo fez, inclusive, com que Luiz Erundina desistisse de ser vice de Fernando Haddad. Fernando Haddad venceu aquela eleição, mas a foto de Lula na casa de Maluf passou para a história, né? Houve aproximação muito por parte de Dória e nada por parte de Bolsonaro no Bolsodória, para que João Dória fosse eleito governador de São Paulo, muito na esteira da popularidade do presidente, do então candidato, né, em São Paulo, em 2018. E também em 2018, o general Heleno foi filmado num evento de campanha do PSL cantando "Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão". E eis que o presidente Bolsonaro pode concorrer à reeleição por um desses partidos de centrão que estavam com Geraldo Alckmin em 2018. Essa é a tendência agora, que o presidente deixe de lado essa campanha, em tese, mais pobre, com menos dinheiro, com menos tempo de televisão, por algo mais estruturado num desses partidos de centrão, Alexandre? Bom, ele volta a um partido onde ele esteve por mais tempo em toda a vida política dele. Progressistas, né? O PP. Ele teve 11 anos no PP. Então, é uma busca circunstancial de um partido já que não vai conseguir formar o Aliança para o Brasil. Não há tempo, a pandemia bloqueou isso, né? Então, provavelmente, ele sendo candidato à reeleição, né, o partido, acho que vai ser o Progressistas. Muito bem. E vai formar aliados em torno disso, tanto que ele teve o cuidado nessa última eleição de não se chocar com potenciais aliados. Mas a tendência é esperar agora a eleição de fevereiro na Câmara, né, Alexandre? Na Câmara, no Senado, para ver o que é que vai sair dali. Isso pode ter alguma interferência no rumo que o presidente vai tomar ou não? Acho que não, porque ele está focado no povo, nos eleitores, né? E não naquela política ali de quem é presidente da Câmara, quem é presidente do Senado, que, sei lá, 95% dos eleitores brasileiros não estão dando muita bola para isso. Alexandre, ótimo dia então e até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.